Pois bem, a gente está recebendo aqui no estúdio o presidente da FAMUP, a Federação das Associações dos Municípios do Estado da Paraíba, Tota Guedes. A gente vai conversar com ele sobre uma pauta municipalista. Boa tarde, Tota, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Mais uma vez, é uma satisfação estar com você aqui, Hermes. Deixa eu começar logo por uma pauta leve, que é a pauta de chuvas. Choveu aí pelo interior do estado, isso de certa forma tranquiliza os gestores, já que as populações desses municípios dependem muito da assistência, né? Esse ano, graças a Deus, foi um ano atípico, né? Porque nós já vimos aí há 7 anos uma tremenda seca, né? E esse ano, digamos assim, que 80% dos municípios paraibanos, ele choveu e tem água suficiente para o próximo ano, né? A gente tem algumas localidades que a chuva, ela deu para assegurar a colheita, né? Do feijão, do milho. Ela não fez água, por exemplo, no reservatório, em praticamente assim 20%. Que ainda é necessário que seja abastecido pelo programa do governo federal através dos carro-pipa, né? Tem município que não teve água ainda, não tem água suficiente em algumas localidades para manter o abastecimento de água através, por exemplo, de um reservatório naquele município. Mas, na maioria dos casos aí, choveu aí o suficiente, digamos assim, para passar um ano aí com água aí nas torneiras, com água no reservatório. Tota, uma decisão recente do Ministério Público Federal determinou que os médicos que prestam serviços nos municípios têm um ponto eletrônico. Qual é a posição da FAMUP em relação a essa decisão do Ministério Público? Olha, a FAMUP, a posição dela é sempre de orientar o gestor no sentido de que possa resolver essas questões jurídicas, né? Porque se não resolvesse, depois o prefeito vai ter que ser responsabilizado. Isso aí não é bom, vai no futuro até correndo o risco de se tornar um ficha suja. Isso aí começou lá na região de Souza, né? Eu acho que há uns 2 anos, né? Através já do Ministério Público ali daquela região. Nós fomos procurados pela FAMUP, tivemos reuniões lá. No primeiro momento, nós mostramos a dificuldade que os municípios estavam tendo, era justamente com os médicos. Esse ponto eletrônico era para a saúde, mas a grande dificuldade que os municípios tinham e tem no momento é com relação ao horário do médico. Porque muitas vezes esse médico ele é contratado para o PSF, Hermes, e ele tem que, para fazer o seu salário, ele tem que ter outros plantões em outras cidades, às vezes, entendeu? Então, o que é que acontece? Ele, para fazer um salário suficiente para que ele possa sair da capital ou de Campina Grande para ir para um interior, muitas vezes para levar a sua família para morar lá, ele tem que ter um bom salário, um bom atrativo. E ele tem dificuldade porque ele dá plantão em outra cidade, muitas vezes não chega no horário de bater o cartão, bater aquele ponto, entendeu? Então, isso é a grande dificuldade. Mas o que me alerta, o que me deixa tranquilo com relação a isso aí é porque daquele universo, naquele instante de 223 municípios, hoje nós temos apenas aí 20 e poucos municípios que estão ainda com essa dificuldade. Que eu acredito que depois dessa pressão feita aí pelo Ministério Público Federal, isso vai ter sido resolvido. Eu acredito que no máximo até o mês de junho, de julho, estará sendo resolvido isso. Os municípios têm condições de fazer consórcios na área de saúde para atender as populações com esse tipo de assistência dos médicos, desses profissionais? Olha, não só tem, como já existe, né? Por exemplo, a região ali do Cariri, Sumé, Sumé Monteiro, existe um consórcio lá de saúde, muito bem, um trabalho muito bem feito lá. Também temos outro consórcio de saúde ali no Curimataú Paraibano, ali entre Picuí e Cuité. E isso aí dá um suporte à população extremamente importante, porque são várias especialidades que o consórcio atende. Nós sabemos que em prefeitura, por exemplo, não tem um médico, mas às vezes o médico não é um ginecologista, não é um pneumologista. E através desses consórcios, eles conseguem colocar essas especialidades para atender a população. Então, eles têm feito um trabalho bastante importante, somente nessas 2 regiões. E tem outros consórcios também, lá no Vale do Piancó, entendeu? Que tem atendido a população somente nessas especialidades que é mais difícil para os municípios. O governo federal tem cumprido todos os compromissos com os municípios, tem repassado regularmente essas verbas que os municípios necessitam? Não. E está muito longe disso acontecer. Pelo contrário, o tratamento do governo federal
com os municípios sempre foi de muita hostilidade aos municípios. Você vê a questão daquela ajuda financeira, Hermes, até hoje não saiu a ajuda financeira completa como deveria ser. Saiu a parte da educação e a parte da ação social e da saúde não saiu ainda, entendeu? Então por aí você tira aí o grau o grau de respeito que o governo federal tem com os municípios. E se não bastasse isso, o governo federal, o Michel Temer, ele deu uma tuitada aí no final de semana, dizendo que tinha liberado aí 4 bilhões de reais. Ele fez um decreto e ia liberar 4 bilhões de reais para os estados e os municípios. Aquilo ali gerou uma expectativa nos prefeitos, enfim, na população como um todo. E aquilo ali não tem nada de dinheiro novo, não é nada novo. O que acontece ali é bom explicar à população o que é que vai acontecer na realidade ali. Ele criou um decreto onde ele diz o seguinte, eu tinha que pagar do fundo especial aqui 4 bilhões para os municípios daqui até o final do mês. Aí ele criou um decreto e disse, não vou pagar mais daqui porque entrou um dinheiro aqui, eu vou pagar desse dinheiro. Pronto. Mas não tem nada de dinheiro novo. A gente volta a conversar sobre esse tema daqui a pouquinho.